para eles colocarem quais são dentro da agenda, quais são os principais temas que precisam ser tratados, né? E dentre esses temas, o que é interessante a ser aprofundado entre Brasil e a região árabe. Então, com isso, no segundo dia, a gente traz aí, na verdade, uma provocação. E aí, questionando, a gente está falando sobre realmente uma nova ordem dos negócios internacionais? E aqui a gente quer discutir o seguinte: se antes a parte de tecnologia, de inovação, inteligência artificial, a gente sabia que existia, né, timidamente, algumas empresas já estavam lidando com isso, como também a parte de governo, mas depois disso parece que tudo mudou. E essa temática, esses pontos, eles ganharam muito mais atenção e são extremamente relevantes, principalmente para o setor privado. Então, como que isso afeta o negócio, né? Como que isso vai trazer e provoca até a atração de investimento nos diferentes países, na parte de cooperação. Hoje a gente fala muito da questão da digitalização, do e-commerce, e como que fica tudo isso, né? A maneira de se fazer negócio, será que realmente a gente mudou 100% para o digital? Ou a gente volta para uma modalidade híbrida? Então, trazer essa realidade para o empresariado, essa discussão, né? Realmente é uma provocação que, na verdade, a gente está vivendo tudo isso, a gente não sabe para onde vai, como vai, mas já dá para a gente ter uma ideia. E o que é mais rico, né, enfatizando aqui, é que não é só um olhar do Brasil ou um olhar dos países árabes, mas é entre essas regiões, e isso que é bem interessante. A gente está falando, né, o que é bom enfatizar também, quando a gente fala de região dos países árabes, por mais que seja um grupo, uma única região, a gente está falando de países que têm realidades completamente diferentes, né? Você vai para o Marrocos, você vai para a Mauritânia, Tunísia, são países muito diferentes, muito diversos, com realidades diferentes, assim como também quando você vai para um Kuwait, quando você vai para uma Arábia Saudita e para Emirados Árabes, Omã, Egito, enfim. E são países muito ricos, são complementares. E aí, depois, no terceiro dia, a gente vai para um tema que nunca sai da pauta, mas que foi extremamente relevante, foi a bola da vez, também principalmente no diálogo entre Brasil e países árabes nessa questão do Covid-19, que é a segurança alimentar. E aí também a gente pergunta, ela continua sendo uma parceira estratégica quando a gente fala entre Brasil e o mundo árabe? E aqui a gente não está falando só da segurança alimentar, mas a gente se volta também para a questão da sanidade do alimento, né? Ou seja, existe uma preocupação aqui muito grande, onde foi feito o meu produto, qual foi a logística dele, como ele chegou, qual tipo de empresa que produziu, né? Ou seja, com essa questão do Covid-19 também, com a digitalização, que deu uma expansão muito grande, o consumidor final ele tem um papel extremamente importante, né? E na marca da empresa, e não só da empresa, mas também dos países. E qual o tipo de impacto que tem isso, né? Então, é importante a gente trabalhar. E com isso também a gente discute a questão de barreiras, né? Será que a gente está falando aí de novas barreiras que podem ser tidas ou não? Falando, né, da temática de segurança alimentar, dos governos se protegerem ou não? Enfim, de que realidade é essa que a gente está falando? Mas como Câmara, e é o papel dela, a gente quer trazer aqui, como que a gente pode cooperar? E para fechar, e que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, a gente traz um tema que é extremamente atual e que todo dia você abre um jornal e é tratado sobre esse assunto, que é a questão da ESG, da governança ambiental, social e corporativa. E aí a gente quer discutir o quanto que ela é relevante, né? E como ela é vista, qual que é o olhar dos países árabes e do Brasil em relação a isso, né? E o quanto ele impacta no negócio da empresa e também dos países, o quanto isso afeta também a questão de atração de investimento, o quanto isso afeta também a questão de agregação de valor do produto, da marca, na questão do olhar do consumidor final, né? Então, isso é extremamente importante, isso está nos diferentes setores. E aí, com tudo isso que eu acabei de dizer, a ideia é a seguinte, é oportuno, porque o fórum vai ser aí quase novembro, quase batendo 2021. É um momento interessante de trazer autoridades, tanto do Brasil quanto dos países árabes, nos seus diferentes setores, a gente criar uma agenda positiva para 2021, né? Da Câmara, aí ela trazer esses diferentes atores, a gente parar e pensar como que a gente pode seguir, né? De tudo tão bom aqui que está sendo discutido, de algo tão rico do que está sendo colocado, como que isso pode ser falado.
Quem são, Fernanda, essas pessoas que vão falar no Fórum Econômico Brasil-Países Árabes? São autoridades dos países, são especialistas, enfim, se você puder dar uma ideia para a gente de quem já está confirmado, de quem a gente já sabe que vai estar falando. A gente vai ter especialistas focados em cada tema aqui, como também autoridades, que isso não pode faltar também. Mas a gente quer trazer diferentes olhares. E o que eu quero dizer com isso? A gente está trazendo os millennials também, então o pessoal que é novo, tem um olhar diferenciado, mas que está trazendo a inovação, né? Então, desde uma jovem empresária, estudiosa, especialista na questão de impressão 3D brasileira, né? E que está levando isso para o mundo. Então, ela vem discutir colocar o olhar dela referente a isso, então, ou seja, como que o setor de construção ele está se reinventando, e aí tem uma quebra de paradigma, porque a gente vê muito, né, trazendo um exemplo, que o Golfo faz muito isso, né, então, do Brasil, como que ele tem trabalhado e qual olhar. Também a gente traz aí grandes empresas que já estão consolidadas e que são referência para o Brasil e dentre os temas aqui que têm sido colocados, como é o caso da Natura, que a gente traz e que é importante dela se posicionar e trazer o olhar de como o Brasil tem trabalhado para os países árabes. Da mesma forma, para esses temas aqui, a gente traz especialistas que falam sobre a questão do halal, que é justamente para sair um pouco, né, de halal, aquela questão técnica, de processual, que ele é muito mais do que isso e ele tem toda uma essência, né? Na verdade, ele também trata desses pilares de sustentabilidade, do social e dessa questão de governança. Isso é importante de ser colocado também, né? Porque é um outro modelo de negócio. Quando a gente quer falar de futuro, a gente tem que olhar a história também, né? E trazer aí pessoas que tiveram uma grande relevância e que já passaram por momentos que foram importantes para os países árabes e que têm um olhar e que têm voz perante essa região. E a gente fica muito contente de trazer que ela é Prêmio Nobel da Paz, né, de 2015, a Ouidad da Tunísia, para ela trazer e falar sobre as perspectivas do Brasil, né, e dos países árabes, como que ela vê esse cenário global, né? Enfim, a gente também vai ter aí referências do setor do agronegócio brasileiro, que não poderia deixar de ser, e autoridades para colocarem o seu olhar, trazerem como elas veem a esse relacionamento do Brasil com a região árabe e de todo o potencial que existe. Então, eu acho que é isso, que eu acho que é só para deixar um gostinho, né, para o pessoal saber. Mas diariamente a gente tem atualizado no site todos os palestrantes, e aí no decorrer das semanas, até o último dia, vocês vão poder acompanhar. Mas só para colocar aqui, a ideia é que a gente traga aí um olhar bem diverso, que a gente traga uma pluralidade, que vão estar aí nesses diferentes painéis. A gente quer trazer aí um palestrante para ele dar um overview do tema, né? Depois a gente entra no painel em si, numa discussão entre árabes e brasileiros, e depois a gente coloca uma conversa entre CEOs, né, que trabalham muito com a temática de cada painel, para eles trazerem para a realidade do empresário que está ali assistindo, né? Porque o empresário vê ali toda aquela discussão, mas ele fala, tá, beleza, mas e aí? O que isso tem a ver com o meu negócio? Onde que eu posso estar ganhando? Como que eu posso estar implementando isso na minha empresa? E a ideia é trazer esse CEO para ele colocar na realidade. Ó, vem cá que eu vou te dizer como eu implemento isso no meu negócio, como faz a diferença, que é justamente para ele, né, tá se vendo ali, né, em toda aquela discussão. Então, realmente, é uma discussão 360 graus, uma discussão global, internacional, e que tem o objetivo de cooperar e de que a gente traga aí resultados ricos e que traga discussões para que a gente possa entrar em 2021 muito bem preparados para esse futuro que já bateu na porta. Fernanda e Tâmara, muito obrigada. Maravilha o que vocês contaram aqui. Dava aqui para ficar conversando muito mais tempo. Mas para finalizar aqui essa nossa conversa sobre o fórum, eu quero trazer uma declaração do presidente da Câmara Árabe, o Rubens Hanum,
que tem feito uma gestão aí muito empreendedora, que assim como o secretário-geral, o Tamer Mansur, está por trás desse Fórum Digital, acreditaram que era possível realizar, estão fazendo acontecer com o apoio da diretoria e dos profissionais da entidade. E não só isso, também fizeram nesse tempo aí de pandemia com que essa relação entre árabes e brasileiros não parasse, que continuasse acontecendo. Desde o comecinho da pandemia foram realizados muitos webinários, foi criado um laboratório de startups, campanhas digitais de ajuda ao Líbano, enfim, o mundo na Câmara Árabe não parou nesse tempo. Então, vamos escutar aí o que o Rubens Hanum tem a falar para nós sobre o fórum. Esse é um fórum transformado. Por toda essa pandemia, esse Covid, estamos transformando o fórum presencial no fórum digital. A relação de árabes e brasileiros, que sempre foi muito forte, e é muito interessante porque ela também se fortificou na crise do Covid. Fizemos muitos contatos, fizemos webinars, lives, e tudo isso foi se fortificando. E com tudo isso também ficou muito mais evidente como eles, árabes, precisam dos brasileiros, precisam mais porque precisam de alimentos, e também ficou muito mais evidente como nós precisamos dos produtos árabes como fertilizantes, e precisando muito do mercado, como é o terceiro mercado brasileiro. E muito como parceiros, não só em compra e venda, mas como parceiros estratégicos mesmo, parceiro para investimentos, parceiros para ideias, e em várias outras áreas, tecnologia e etc. Muito mais interessante do que isso é que essa parceria andou muito rapidamente nesses últimos meses e ninguém deu para trás. Se continuou comercializando, se continuou conversando, mais ainda, se seguiu cooperando de forma muito efetiva. E esse fórum vai acontecer nesse ambiente, né? Nesse novo cenário, totalmente digital. E vai ser uma experiência muito interessante. E dessa experiência vai vir um resultado melhor ainda, porque nós daqui a pouco vamos poder voltar ao contato presencial e teremos construído toda essa experiência virtual. Então teremos os dois mundos somados, o que vai ser muito positivo. E resolvemos ser protagonistas. Protagonistas, e por isso mesmo estamos trazendo protagonistas do mundo árabe e do mundo brasileiro, protagonistas nas suas áreas de especialidade, protagonistas na direção de empresas, protagonistas na direção dos países, enfim, e é assim que nós vamos construir esse futuro dessa relação e esse futuro que já começou. Por isso mesmo, esperamos todos lá. Era isso, muito obrigada por ouvir o AmbaCast, espero que você tenha gostado e te convido para acessar o nosso site de notícias, onde a gente publica notícias sobre essa relação de Brasil e países árabes todos os dias. Para quem acha que não acontece nada nessa relação, que é um mundo longínquo, se engana, a gente publica a notícia lá todo dia no site, por favor, acessem e acompanhem, é www.amba.com.br em árabe, português e inglês. Muito obrigada a todos pela participação, por terem acompanhado aqui esse AmbaCast. Tâmara, foi um prazer recebê-la aqui, muito obrigada. Obrigada, Isa, espero vocês todos lá no nosso fórum. Fernanda também, falaremos mais vezes, com certeza. Obrigada, foi um prazer. O prazer foi nosso. Tchau e até o próximo AmbaCast. Essa foi mais uma edição do AmbaCast. Todas as semanas estaremos aqui para trazer notícias que conectam o Brasil e os países árabes. Até a próxima!